As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. Por gentileza, Elton Grimaldi, coloque de novo a apresentação, por gentileza. Claro, vai no seu tempo. Apresentação: Eliel Almeida. Tá vendo aí? Eu estou aqui. Quem disse que eu não vinha? Toda sexta-feira eu tô aqui firme e forte para provar que essa história de que às sextas eu não venho é uma falácia. É algo que tentam imputar na história. Sim. Brincadeira, gente. Vamos lá. Boa tarde, Lupeta. Tudo bem? Tudo bem. Cuidado. Quase que você me derruba. Tudo bem, tudo bom, tudo certo. Boa tarde, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Sextou, graças ao bom Deus. Dia Mundial da Felicidade sem motivo e sem Cara, juízo. eu acho sensacional como você fala isso. É o Dia Mundial da Felicidade sem motivo. Hoje, inclusive, eu até comentei isso com você ali agora há pouco. Não lembro. E você sabe que dia é celebrado hoje? Sexta-feira? Não, dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto. 4 de agosto. Qual o dia que é celebrado hoje? 4 de agosto é o Dia Internacional da Cerveja. Ah, não pode ser. Não pode ser. Hoje? Sim. Ah, mas essa é uma data que não dá pra deixar de comemorar, gente. Não tem jeito. O duro que eu vou trabalhar 9 da noite, hein? Hoje? Oi, amigo, hein, velho? LBF, né, cara? SESI Araraquara e Ituano para definir o adversário. Possivelmente do Campinas. Possivelmente do Campinas. Boa. Que, aliás, ontem você fez uma bela transmissão, Antônio Lupe. Possivelmente. Um belo trabalho ontem lá no ginásio do Tênis Club. Muito bom, velho. Dia Internacional da Cerveja. Dia Internacional da Cerveja é celebrado no dia 4 de agosto, que coincidentemente caiu numa sexta-feira. Prepara o freio então, porque hoje eu tô não tô igual cidade. Cidade tem limite, eu não. Hoje é o dia, hein? Desse jeito? Boa tarde, meu caro Fábio Scheibe. Tudo bem, Chabeta? Tá chegando. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe, Carlão e todos os ouvintes CBNs. Deu um tapa aí, Eliel? Eu fiz banho e tosa. Deu certo, legal, passei ali, bonito. Fiz banho e tosa. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro meu barbeiro, Luciano, que é flamenguista, cara. Flamenguista daqueles que torcem. Ontem ele não sabia se ele cortava o cabelo ou se ele assistia o jogo do Flamengo. Olha que perigo. Teve uma hora que foi tarde, é o horário que eu costumo ir. Caramba! Nesses lugares. Teve uma hora que ele foi fazer o pezinho lá, que o Gabigol perdeu um gol, quase que eu perdi a metade da orelha. Mas tudo bem, acontece. Que risco, hein? Foi um risco bom. Hoje também é dia do padre, viu, Lu? Tem muita gente. Oi, gente, mas que incoerência é essa do calendário? A gente precisa conversar com o rapaz que definiu as datas aí. Tem padre que bebe cerveja ou não? Tem. Mas não pode? Não pode, ué. Não, é pastor que não bebe, né? Eu também não coloco a mão no fogo também. Dia do padre hoje, que coisa esquisita, hein? Dia Internacional da Cerveja. Cerveja é boa com o quê? Cerveja é boa com o quê? É isso aí, quero saber. Boa! Não vem me falar pizza, que cerveja e pizza não combina, hein, gente? Enche, né? Não combina. Nem com cachorro quente. Também não fica bom, não. Só tamo uma indireta aí. Só com churrasquinho. Churrasquinho combina. Aí, Churrasquinho combina, ainda mais no sábado, depois de um jogo lá em Itu, vixe. Vixe, Maria. Combina demais. Marcas de cerveja hoje não, né? Não, aí a gente vai estar fazendo muita propaganda, Ontem né? a gente fez pouca, né? Não, mas é que de carro tem aquela história que não é acessível a todo mundo. Tudo bem. A cerveja não, a cerveja é... Nós não podemos ficar falando aqui toda hora Brahma, tarde, Skol. Sim. Não dá, né? Então é só qual o alimento ou petisco Exato. que combina com
a Com a cerveja, cerveja. que hoje é o Dia Internacional Qual? da Cerveja é boa com o quê, cara? Eu não posso O responder, amendoinzinho é bom, né? Ah, eu quero. Salaminho vai bem. Ixi, Nossa, tem- amendoim, aquele amendoinzinho japonês. Aliás, por que chama amendoim japonês? Também. porque ele não foi feito no consigo Japão, né? Mas- Não sei, hein? Por que chama chocolate belga? ele foi feito na Arábia É na Saudita. Bélgica. Ah, feito então na por que, Bélgica. por que chama então chocolate suíço? Porque aquele ali foi feito na Suíça. E por que chama pão francês? Porque aquele pão ali foi feito na França. Aí você errou, o pão francês é brasileiro. Tá vendo? Eu ia pegar ele. Olha, eu ia pegar. Tá vendo? No Rio Grande do Sul é cacetinho. Tá bom, beleza. Cacetinho, entendemos. é verdade. Cada lugar é um lugar, né? Filão. Filão Pão francês é Não, Fi- você acredita? Aqui, filão, eles não sabem o que É é em isso, Campinas. isso que eu ia falar. Outro dia eu tava no mercado, o meu filho pediu o filãozinho e a moça ficou olhando pra ele assim, aí ele apontava o pão. É sério, verdade. Bem lembrado, Lupi. Bom, cerveja é boa com o quê? 991869070 é boa com futebol, é boa com arena, pra gente fazer o arena. Aliás, abre uma aí, Elton, pra gente começar o programa. O seu destaque, Carlão, manda aí, Carlota. O meu destaque, amanhã tem o Bugre, né? Lá Amanhã, em Itu. Bugrão. O Guarani Estaremos lá em pode Itu, entrar hein? no G4. Você tá nessa? Eu estarei nessa e a ponte com a Chapecoense, né? Precisando vencer, porque senão ó, a zona de rebaixamento vai se aproximar. Ô, Lupi, seu destaque. O meu destaque vai pro avião do Palmeiras, que pela primeira Vai vez estrear. será utilizado, hein? Vai estrear o novo reforço, o Palmeiras. Nem precisou de bid, mas o avião da Leila vai voar. com a Vai delegação decolar, do é? Palmeiras. Sim. Que beleza, hein? Que Ô, coisa. Chaibi, manda um destaque pra gente, Chaibeta. Bora, Fabião. Meu destaque é que Lucas Moura foi apresentado no São Paulo e já vestiu a camisa 7, reassumiu a camisa 7 do São Paulo e já está apto para o jogo, viu? Daqui a pouco jogar. ele pode até entrar em campo no domingo contra o Atlético Mineiro. Manda aí, tem um monte de gente mandando áudio, mandando mensagem. A pergunta do dia é: cerveja é boa com o quê? Com o quê? Manda aí, já que é o Dia Internacional da Cerveja. É dia do padre, mas não tem enquete pra Cerveja, fazer. cerveja, Você lembra cerveja. qual foi a última vez que você se confessou com o padre, Carlão? Nossa, eu acho que foi só no dia antes da primeira comunhão. Eu cheguei uma vez pra me confessar com o padre. Mas é porque eu era de outra religião, aí eu passei lá, o padre estava lá, eu contei os pecados pra ele. Ele me receitou 3 limão sem sal. Aí eu não entendi nada. Eu falei assim, ô padre, mas a penitência é tão. O problema é tão grande, uma penitência dessa, eu não entendi. Aí eu falei, mas. Aí ele falou, então vai, 15 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Eu falei, mas e os limão? Ele falou, pra estragar essa cara de felicidade. Vambora! Hoje nós temos um sarcófago diferente, Ah, hein? mudou, de novo. É, ele tem mudado, né? Desde quando começou o quadro, ele mudou. E aqui que acontece? O sarcófago ele tá diferente, ele tá musical, ele tá... Cultural, ele está leve. E o jogo que eu separei hoje, nesta sexta-feira gostosa, Dia Internacional da Cerveja, que envolve o Guarani, esse jogo, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Vai, Quer ver? Cerveja, cerveja, cerveja. É você, Elton. vai. A música do sarcófago. Eu não sei. Não, mas você então, tem que vamos lá, colocar não. quando a gente pedir. Entendeu? Quando a gente pedir, aí Vou você levar pode o Elton pro colocar. churrasco pra entrosar. Quem dera ser um peixe. Mano, eu sou muito fã do Zé Ramalho, velho. Eu curto demais o Zé Você Ramalho. já tomou, já, O né? Zé Ramalho é muito bom, velho. Ó, o seu Valença. É o Zé Ramalho. É. Ô, não, desculpa, cara. Não, desculpa. Fiz um pecado. Eu fiz um pecado a esse ícone da Raimundo música nordestina. Me perdoe ao seu Cearense. Valência. Seu Valença. Errado aqui Muito fui bem. eu. Mas essa música aí eu sei de quando foi, Lu, 1994. 1994, Copa do do Tetra, hein? Eu acho Do que é Tetra. antes. Você já quer dar palpite agora? Vamos pro Esperar a final. escalação? Vamos ser ousado. Eu acho que 90 essa música. 90. O Copa também, hein? Teve Copa. Copa da Brasil foi Itália. eliminado. Carlão de Freitas. Ô, Chabe, pra não perder a identidade do quadro, eu vou pegar o seu palpite só no final, pode ser? Fechado, Beleza, cara. então. Então daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na Arena. Não, o Patrício Merino tá dizendo que pão francês é porque a receita original é na França. Vixe, mas quero ver que achar essa receita agora, hein? O Fabiano Romancini tá mandando que hoje é dia do padre porque quem inventou a cerveja foi um monge. Não, mas peraí, monge não é padre. Não. Será que quem inventou a cerveja foi... devia não ter nada pra fazer lá, ficou fermentando as coisas, uma hora saiu, Teve né? uma ótima ideia. Uma né? hora aconteceu. Sensacional. Obrigado, monge. Nem muito sei quem bom. é, mas... Aliás, Nossa, eu tô numa olha- fase, meu Deus do céu. Boa tarde, meus amigos. Emerson César Porteiro, ouvindo vocês dentro do ônibus. Cerveja combina com churrasco. Olha outra aqui, a cerveja combina com os amigos. Boa! Isso é verdade, aí. hein?
Cerveja é boa com qualquer coisa. Ó, o outro, cerveja é boa com porção de calabresa. Nossa! Dá uma azia desgramada, mas é boa. Tô invicto há 2 semanas. Manda aí. Impressionante. Cerveja é boa com pagodão monstro, é Olha lá, verdade, hein? olha lá. Depois daquele futebolzinho maroto. É isso aí. O Valdeir de Campinas, cerveja combina com lambari frito ao molho tártaro. Bom, só o lambari fritinho tá bom. Também. Essa foi diferente, hein? Cerveja com torresmo, salaminho e linguiça frita do Nossa. sapezeiro. Estourando o colesterol, mas é isso, muito hein, bom. Rodrigo Hessel, de Americana. É, tem muita Opa, gente falando aqui. americana, hoje Verdade. O Rio Brancão. e o Brancão completa aniversário, 110 anos, 110 né? anos. 110 anos. Desde pro Rio Branco 2010 de não tá na Americana. elite o Rio Branco, hein? É. O último ano que tava na elite, o Rio Branco de Americana foi em 2010. Bom, a gente vai falar dos jogos do fim de semana. Tem São Paulo e Atlético Mineiro, tem Palmeiras e Fluminense, tem Corinthians e Corinthians Internacional. tem Santos e... Santos e Atlético Paranaense. E o Bragantino, Chave, pega quem, hein? O Bragantino vai pegar Peraí que eu o... já vejo aqui. Eu esqueci. Jogou com a América ontem, empatou 1-1, né? Na... Isso, vai nas segurando. oitavas Isso de aí. final Boa. da- Tá da aprendendo, hein, Fabiano? Sul-Americana. E amanhã Pega o vai ter Curitiba. no domingo pega o Curitiba lá no Couto Essa foi na Pereira, trairagem, às tá vendo? 6h30 da Ficando tarde. bom, Fabiano. Essa velho. foi na trairagem. E o Cuiabá pega quem mesmo? Recebe o Flamengo. Cuiabá recebe o Flamengo, é isso aí. Ó, cerveja é boa com o quê? Já tem um monte de gente mandando aqui. 991869070. O comando técnico é de quem, Carlão? Ah, o comando técnico é dele, a lenda, a fera, a figura, Elton Grimaldi. Ô, meu caro Fábio Scheibe, e quem está no comando do streaming colocando a imagem destes mal acabados no YouTube? O rei dos casamentos é ele, Daniel França, com as suas fotos maravilhosas dos pombinhos apaixonados. Grande Daniel França. Ele vai fazer o vídeo do seu casamento também, Scheibe? Vou convidá-lo. Pra fazer o vídeo ou pra isso? comer só? Pra ir? Falando nisso, convide-o também amanhã, Elton, ele também, para se quiser aproxegar aqui em casa. Mas o que também, vai ter amanhã? Eu não tô sabendo. Vai ter um encontro de radialistas aqui da CBN após o prélio entre Ituano e Guarani. Vamos fazer um get together, you know? Get together. É o after na casa do Scheibe. Nós teremos, Isso aí. então, aniversário do Loop parte 2. Não tem aquele filme lá, Se Beber Não Case? Amanhã vai ser o melhor... Meu Deus do céu. Fiquei sabendo que André Berenguel confirmou presença, Não, Fábio essa Scheibe. foi Berenguel. Porque tá bem. Como eu sou um moço comportado, eu vou com Berenga. Que aí ou um converte o outro. Ou eu vou pro lado dele, ou ele vem pro meu. Até meia-noite nós descobre. Boa. 4h16, no melhor estilo, hora dobrada, nós vamos pro primeiro intervalo do Arena. Vai mandando mensagem aí, que tá legal a participação hoje, hein? Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h17, de volta com a Arena. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui, ó, falando da música do Fagner. Já acertaram, já, hein? Ó, o ouvinte aqui, ó, cerveja combina com conversa fiada. Mas será que tem conversa fiada na hora da cerveja? Tem nada. Amigos do Arena, hoje é uma cervejas e uma porção de contrafilé acebolado com torradinho. Que isso, velho? O Guino agora foi bom demais, hein? Cerveja é boa com pintado na brasa. Não fala isso. Deixa o técnico da ponte. Olha, o ouvinte mandou uma foto aqui, mas já tá, Gustavo, sextou já, meu amigo. Agora. 20, né, Eliel? Que isso, Quem hein? fez? Cerveja é ótima com gengibre e azeitona. Como assim? Gengibre? Gengibre é gostoso. Mas com cerveja? Não, eu não bebo, né? Mas você fica com Azeitona gengibre. vai então. bem. Eu fico com gengibre. Azeitona eu não gosto, não. É. Você não gosta? O ouvinte aqui que pediu pra não divulgar o nome falou que cerveja é boa, porque sempre que você está bebendo, você está longe da sogra. Ô, louco. Não fala isso, não. Tem sogra que é No muito meu legal. caso, não, porque eu e meu sogro é uma dupla valente também. E a Você sogra- gosta, hein? Nossa. Na verdade, você usa só de desculpa as pessoas, né, Carlão? Qualquer uma.
Até o fulano ali também de baixo, você fala, vamos tomar um, então, pronto. É bom demais, Cerveja né? e rock and roll, Ricardo de Indaiatuba. Cerveja combina com rock, é? Eu achei que cerveja combinava com sertanejo, com um pagodão. pagode, né? Eu acho um pagode, mas o rock Combina vai com bem. rock? É, mais com Não pagode. sabia, não. é. Tem áudio aí do ouvinte, Elton? Se tem, vamos pro ar, vamos ver o que o ouvinte tá falando. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. No programa da manhã eu lancei uma polêmica aí sobre o uniforme do Guarani, mas eu não sou tradicionalista não, eu gosto de novidade. A cor da camisa até que é bonita, mas o que faltou foi combinação, né? Acho que a camisa e o short da mesma cor ficou realmente parecendo um pijama. Ah, mas Se fosse hoje é um assim. short uma tonalidade mais escura, ou até branco, acho que ficaria melhor. Não, o uniforme do Valeu. Palmeiras nesse E verde o Eliel tá aí calcinha é assim hoje só também. porque o quinto dia útil não chegou ainda, viu? É, Um isso aí. abraço. Ixi, essa ficou histórica, hein, Lupe? Da sexta-feira, né? Nossa, Já era. os caras não esqueceram. Do quê? Você Que ele nunca errou vem. o dia do Do quinto dia útil. quinto dia útil. Que hoje é dia 4. Foi mais ou menos igual hoje, O né? quinto que- dia O útil quinto é dia amanhã. útil é amanhã, só que Não, na não, verdade é na só na segunda. segunda-feira. É. Mas já parece que caiu lá. Ah, sambei já, né? Eu acho que tá lá. Já sambei. Aliás, quando cai o pagamento? Desse mês não caiu ainda, caiu? Não, de setembro, porque desse mês já foi. Já foi. O cheque especial já. Obrigado! Moeu. Queria É igual um saber- aspirador de pó, do jeito que vem faz... Queria saber quando cai o de setembro, porque esse mês já era. Ixi, esse mês vai demorar pra passar. Nossa, Nossa, e agosto 35 ainda, de hein? agosto. É. Daqui a pouco nós estamos em 270 de E agosto. julho já foi assim, né? Demorou, não demorou. Vamos pro próximo, Elton Grimaldi. Cansada de férias, né, cara? Eu fiquei sabendo que o Eliel só foi trabalhar hoje porque hoje é o dia da cerveja. É isso aí. Tá com Procede a informação. A informação confere, apuramos aqui, realmente verídica. verídica. Nossa, mas que fama que fizeram. Certo. Tá rezando, Fábio Chave? Aconteceu alguma Vai coisa? precisar Não, de uma assessoria, o Léo. Achei que o Chave tava rezando aqui no nosso Preocupado, vídeo. né? Preocupado amanhã. É. Quantas multas chegarão ao condomínio? Já tá todo mundo aqui já na expectativa, viu? Ah, que legal. Papai e mamãe estarão? Claro, estarão aqui, querem conversar bastante com você, Léo. Ah, então não vou não. Cancela a minha ida. Tô brincando. Eu falei que ia dar ruim da última vez. Eu não queria deixar o Lupe lá. Eu falei. Eu não vou falar, não. Vai pro próximo aí. Ronaldo, não. É o Fala, rapaziada, tem alguma Vandinho de Campinas. Ô, cara, tira uma dúvida pra mim aí. Esse programa de hoje aí é gravado ou é ao vivo mesmo? Que o Eliel tá comandando aí o pessoal aí. É ao vivo, Acho que é pô. gravado, né? O ao Eliel já vivo. emendou já, só volta na segunda. Não, é ao vivo. Fala a hora, vamos ver. Agora 4h30. É isso aí. Deu certinho. Deu errado. Próximo ouvinte, antes da gente falar do São Paulo. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, amigo CBN. Então, hoje é dia da cerveja e é dia do padre. Vocês falaram que o padre não toma cerveja. Não, o padre toma é vinho, tá? Tem padre que chapa no vinho, hein? E umas biritas também, né? Abraço, amigo. Bom programa. Anísio Carlarense aqui. Valeu, Anísio. Nunca vi padre beber, não tem essa história. Eu já vi já. Ixi, batia forte, hein? Não, nunca vi. Não. Você já viu, Carlos? Opa, mas na hora do agora. O sermão Show. era perfeito. Aí depois que começava a Nossa. quadrilha. Padre Foi num ama uma casamento quermesse, lá né? em. Como é que chama? Monte. Aqui em Minas, aqui. O padre ama uma quermesse. A terra do menino da porteira. Como é que chama? Ouro Fino. Ouro Fino, lá em Ouro Fino, né? Nossa. Ô, Carlão, no duelo dos Santos ontem, o Lorenzo levou a melhor diante do Paulo, até porque é o time do Papa, né, velho? É o time do Papa Francisco que está lá em Portugal, na JMJ, mas claro, com o ouvido Jornal coladinho. Nacional de lá? Com a Jornada Mundial da Juventude. Ah, né? entendi. Só que ele estava coladinho também lá em Buenos Aires, onde o São Lourenço venceu o São Paulo. São Paulo não foi bem, hein? São Paulo até ficou com a bola, cadenciou o jogo, tentou administrar a partida para trazer para o Morumbi, mas não finalizou em gol, não criou tantas oportunidades, mas dos males o menor. O jogo está vivo, o jogo é reversível, São Paulo tem todas as condições, mas vai precisar melhorar o desempenho, porque são 4 jogos sem vitória. Tem o Atlético Mineiro domingo, tem toda uma atmosfera, Rames Rodrigues apresentado, Lucas Moura vai jogar, mas precisa confirmar tudo isso em resultado, porque senão se distancia lá da frente, né? Concordo. O Chaib, você acha que... Eu tava vendo esse jogo aí, o São Paulo... Eu acho que ele contratou o Rames Rodrigues e o Moura, o Lucas Moura, e ele tá esperando os caras estrearem, porque parou de jogar bola, hein, velho? Parou 4 jogos desde aquele jogo perdeu pro Cuiabá, né? Perdeu pro Corinthians, empatou com o Bahia. Depois que todo mundo começou a falar bem do São Paulo, depois daquela eliminação pro Palmeiras, parece que São Paulo entrou em parafuso aí, não ganha mais jogos.
está numa fase ruim e tem 2 duelos decisivos nas 2 próximas semanas, né? Quando o São Lourenço precisa reverter no Morumbi, quando o Corinthians também precisa reverter no Morumbi, diferença mínima, mas tem que jogar bola, porque o São Lourenço ontem até merecia até mais. Aquele paraguaio do São Lourenço, muito bom jogador, como ele chama, Carlão? Opa, Romero. Arce. Não. Chique Arce. Não, que marcou o gol ontem do São Lourenço, até o próprio Soares fez um tweet no Twitter elogiando o jogador. Barreiro, né? Barreiro. Muito bom jogador. O velho é bom, hein? Deu trabalho. No dia da cerveja, o velho é bom. Você viu o jogo, Lupe, ou não? Não tive a oportunidade. Você tava no trabalhando. basquete, né? Isso. O jogo da volta é quando? Já? Quinta-feira, 7 da noite. Adam Barreiro, Morumbi, né? Adam Barreiro, Morumbi lotado. No Morumbi. Eu acho que no Morumbi. Quinta-feira, 7 da noite. Aí já vai ter o Remes e o Lucas, né? Já vai ter os dois, né? Os dois Não pode. Não pode, Quem falou que não pode? Não, é o regulamento. Não pode? Pra Não Copa pode. do Brasil, se eles forem inscritos até o dia 8, logra êxito. O Lucas Moura já saiu no bid. Já bidou. Não, mas da Sul-Americana, então não pode escrever mais, Chaibe? Só nas quartas de final. Você tem passar, certeza? Né? Sim. Então eu vou confiar Falaram em você. Então, problema Confia aí. no Chaibe, pô. Confio. Vai claro na que eu dele confio. que não tem erro. Já. Você vai ver o tamanho do buffet. Eu confio mais no Chaibe do que em mim. Eu vi depois Obrigado. do dia do seu aniversário, episódio 1, eu vi mesmo. Vai pro próximo. Fala, Ouvinte. rapaziada do Arena, Vandinho de Campinas. Agora tá explicado porque o Eliel fala tanto. Ele comeu muita língua de boi. Pô, esse aí já foi. Esse é ele arquivo. pode ser, hein? O Elton pegou só pra soltar aí de sacanagem. Fala pessoal, boa tarde. Adriano Vaz falando aqui da terra do Eliel, São Carlos. Ô, São Carlos. Saudade, hein? Ó, não é incoerência não. Na verdade, aí, historicamente, aí, quem desenvolveu a cerveja foram o clero, né? Foi mesmo? Então é abençoado, além de tudo, e pode ser no mesmo dia. Mais um motivo pra gente tomar uma. Não, mas não toma dirigindo, não. Pelo amor de Boa Deus, tarde não pode. pra vocês. Cara, você não sabe quem que tá ouvindo a gente. Não sei mesmo. Porque Galego, tem um monte de Rangel está ouvindo a gente, está vindo para Campinas. Que Rangel? O Rangel lá de Chapecó, que participou do programa conosco. Lembrei dele. Rangel Agnolim. Ele tá vindo Ele pra Campinas? Ele tá em Tu. Ele aqui, tá em Tu. A Chape tá em Tu. Tá em Tu. Ele tá em Tu aqui, ó. Só pra me ligar aqui. Ô, Rangel, sabadão tem um after aí pra nós, bora? Lá Chama em Tu. ele. Pode chamar, Chay? Claro. Ô, Rangel, tem um programa aí pra você, cara. Olha, tá vamos levar aqui, o Galego. Vamos converter confirmado o Galego. no after. Já era. Já era, fogo velho. nesse galego. Nossa, ele não vai agora Ele derruba vocês tudo. porque lá no sul é complicado, lá o lá é povo tá vinho, né? acostumado, hein? E é vinho, né? Quando rompe a estrela da... Essa é boa. Lá da gaita. Ô, Lupi, ontem você esteve no Tênis Club, aliás, Tênis Clube lotadaço. Nós transmitimos com imagens aqui na CBN Campinas a bela vitória das meninas do basquete de Campinas, 79-68. Foi um grande jogo. Em alguns momentos, Sampaio na frente, em outros, Campinas na frente. Mas que partida da Licinara, né, velho? E que volta, né, que ela conseguiu depois de uma lesão grave no joelho. A Licinara ficou um ano parada. Todo mundo fala, mas a cirurgia no joelho demora aí 6, 8 meses. A gente precisa entender que o basquete, os investimentos são diferentes, né? Sim. Então ela demorou um ano para voltar. Voltou aí no duelo contra o Catanduva, nas quartas de final da LBF. Foi a melhor jogadora aí na última partida e ontem também. E foi um jogo emocionante, né? Campinas conseguiu abrir 20 pontos de vantagem do Sampaio, que é uma ótima equipe. Só que no terceiro quarto, Sampaio fez 27 pontos, chegou a passar o placar a favor da equipe de São Luís do Maranhão. Só que no quarto a Licinara apareceu e aí Campinas conseguiu uma vitória incrível. Com esse resultado, Campinas sai na frente, playoff, 3 jogos. Se Campinas vencer mais um, os 2 próximos jogos acontecem em São Luís do Maranhão. Se Campinas vencer mais um, ela garante a classificação para a decisão da LBF. Os 2 jogos são lá, como disse o Lu, porque tem melhor campanha, Isso. o time do Sampaio. Mas que rivalidade, hein, velho? Rivalidade Que pesada. rivalidade esses 2 times, hein, cara? Segunda-feira é o segundo jogo lá em São Luís e se tiver a necessidade do terceiro jogo na quarta-feira. E só para ter ideia da rivalidade, essas 2 equipes decidiram aí acho que 3 finais de LBF. E Então, agora se encontraram na semi. Pela primeira vez elas Pela primeira se vez. encontraram em playoffs antes da final.
E vou falar uma coisa pra você, hein? Lá em São Luís é de 5 a 7 mil torcedores no ginásio. E quente, hein, Lupe? Quente. Primeiro jogo aí já na próxima semana. Hoje tem a outra perna dessa decisão. Você pode acompanhar no Sport TV e no Tudo EP, para quem gosta de acompanhar no YouTube. Nós vamos transmitir esse jogo às 9 da noite entre SESI, Araraquara e Ituano. Aqui do lado, na sua terra aí, viu, Chaib? Aliás, o jogo vai ser aí, velho. Vai ser naquele ginásio do lado do estádio aí. Como que é o nome do ginásio? Novelli Júnior. Prudentão. O Prudentão. Verdade, do lado do Novelli Júnior. Ah, é do lado. Esse jogo hoje, às 9 da noite, nós vamos transmitir esse jogo no Tudo EP, você pode acompanhar. Sabe quem vai estar nessa? Quem? Pedro Guilherme. E sabe quem é o comentarista? Ah, eu sei, mas não vou falar. O grande Broca, o nosso Zé Boquinha do interior. O Broca tá louquinho pra vir aqui pra Campinas, o Broca porque é uma figura. No intervalo do jogo, entre o primeiro tempo e o segundo, tem o arremesso do meio da quadra. Tem, ele quer tentar. R$150, mas já tá vezes 8, tá 1.200. Agora ninguém acertou, vezes 9. Olha aí, R$1.350 pra quem acertar no meio da quadra? E o Broca tá doidinho pra vir. Ah, se for pra final, vai ter jogo aqui, aí eu vou. Eu vou tentar. Eu tentei outro dia, quase acertei. Quase acertou, Lu? Nossa, a Carla ficou desesperada. Bambiou as pernas, né? Percebi. Olha, o ouvinte mandou aqui, cerveja é boa com sol, mas se tiver chovendo a gente bebe também. Outro ouvinte aqui mandou, ó, cerveja é boa com paella. Caipira do Marcelão. Marcelão, tio da nós Vanessa. Estamos aqui no apagar das luzes. Mas... Ó, cerveja é boa com a paella do Marcelão, tio da Vanessa? Nossa, a paella dele. Você não vai... Dá tempo de eu contar a história rapidinho? Antes de eu conhecer a Vanessa, eu fui no aniversário do pai dela. Ué, mas como assim? Antes de conhecer ela, eu conheci o pai dela. Tá igual você foi com a prima dela, né? Hã? Nossa, não. Ela Ela nem prima tem. Em Salvador. Isso, Salvador. Aí o que aconteceu? Eu fui para o aniversário do pai dela e o Marcelo fez uma paella. E foi a primeira vez que eu tava na casa dela, né? E tava tão gostosa que eu comi um prato, aí falei assim, vou esperar o pessoal sair, canto parabéns, vou lá e pego o outro, né? Só que aí no final o tio dela falou assim, tá gostoso, vai comer 5 pratos, né? Passou uma vergonha de graça. Passou uma vergonha. O que você ia mandar, Carlão? Não, estamos no apagar das luzes aí? Tem um um depoimento legal do André Sica, advogado do Palmeiras, sobre cerveja nos estádios, a experiência que ele teve no Mineirão. O Fabião pode até participar também. Algo positivo com relação à cerveja. Na volta a gente fala, né? Tá apertado? Dá pra tocar? É o seguinte, ó. André Sica, advogado do Palmeiras, sobre liberação de bebidas nos estádios. Ele estava no Mineirão, no jogo da Liberta. Cerveja em copos de plástico, qualidade e teor alcoólico controlados, torcedores entrando mais cedo, gerando menos tumulto fora, geração de receita para os clubes e pagamento de impostos. Ou seja, diminui um Por pouco que aqui não, Eliel? Por que aqui não? Só que aí vai lotar os E banheiros. 2 opções de cerveja ainda, viu? Ah lá. Mas vai lotar o banheiro, viu, Chay? Porque aí, meu amigo, diminui o teor alcoólico, o cara vai bebendo mais para poder chegar no momento lá. Mas aí é só o clube se adaptar e fazer mais banheiros. Mas tá vendo de um como banheiro por assento, desse jeito aí. Aliás, antes da gente ir pro Repórter CBN, quero falar um negócio muito sério aqui. A gente brinca, a gente fala umas coisas em relação à cerveja. Claro que ninguém tá incentivando ninguém a beber, mas se for beber, chama a gente. Mas vocês sabem que a cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem. Isso, infelizmente, sem dúvida nenhuma. Mas o homem que foge dos seus inimigos é um covarde. É muito seu maduro. E nós não vamos fugir nunca desses inimigos. Tá bom, bom, eu achei que vinha coisa séria. Não veio, não. Você acredita? Chamou lá, se não chamou, nós não vamos tocar. Então agora Então também bora. não vamos mais pro Repórter Abre mais CBN, uma não. então, vai. Cerveja boa, cerveja combina com agudos. Por quê? Lá é a água, né, de Agudos. É a água que é diferente? Onde que fica Agudos? É perto de Bauru, perto né? de Mirassol. Perto de Mirassol, Mas aí você não é? precisa decidir. Gente, Bauru e Mirassol tá em cabo extremo aqui. Onde Eu já ouvi Agudos? falar que é perto de Bauru. Se o Guarizo estiver ouvindo... Eu pode acho que é confirmar. perto de Bauru. Eu também acho. Eu acho que é perto de Mirassol. Eu vou com o Mirassol Chad. fica perto de Rio Mirassol Preto. Mirassol que por sinal tem a abertura da 22ª rodada. Hoje Mirassol e Sampaio Correia lá no José de Campos Maia. Ainda bem que você avisou pra eu não assistir. Rapaz, ele tá ligadinho hoje, ligado, né? velho. Ele tá linkando os assuntos. Chama o Repórter CBN também, Chay. Vamos então para o Repórter CBN, para você ficar bem informado sobre todas as notícias do Brasil e do mundo e de nossa região. Arena CBN. Repórter CBN.
Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. A CPMI dos ataques golpistas analisa e-mails do tenente-coronel Mauro Cid, nos quais o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro negocia um relógio da marca Rolex. Segundo o material em posse da comissão, Cid trocou mensagens em inglês com uma interlocutora em junho do ano passado. No texto, ela disse que o mercado de Rolex usados estava em baixa, sobretudo dos modelos cravejados de platina e diamante, por causa dos preços elevados. Em resposta, o militar afirmou que estava sem o certificado da marca de luxo porque a peça tinha sido um presente recebido em viagem oficial. Ele também disse que pretendia vender o relógio por $60 mil. A defesa do ex-ajudante de ordens diz que não teve acesso aos e-mails. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Um vereador do interior do Maranhão jogou R$250 mil em espécie para a população pela janela da Câmara Municipal da cidade de Cândido Mendes. O parlamentar afirmou que a quantia foi uma tentativa do prefeito de suborná-lo para que ele renunciasse ao mandato. Imagens que circularam nas redes sociais mostram diversas pessoas se aglomerando na rua em frente ao prédio para pegar as notas de dinheiro. Mais de 9% da população brasileira tem problemas de ansiedade. A marca coloca o país no primeiro lugar do ranking da doença. É o que mostra uma estimativa global de transtornos mentais feita pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, o Brasil é o segundo das Américas com maior prevalência de depressão. A pesquisa também revelou que, apesar dos números, somente 5% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia. No horário de Brasília, 4h37. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36, meu caro Mário Quintino, sexta-feira, você já sabe, né? As estradas vão ficando um pouco inchadas aqui na nossa região. Conta como tá pra gente. Exatamente, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O nosso ouvinte diminui a velocidade pela rodovia Anhanguera em Campinas, principalmente acesso para John Boy Dunlop. A lentidão acontece tanto no sentido interior quanto em direção da capital. Inclusive tem problemas com um veículo já na alça de acesso da rodovia Anhanguera para John Boy para quem segue em direção do Campo Grande. Então, atenção, você que passa ali à altura do quilômetro 95. Se você puder, a Bandeirantes, ao menos por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos, apesar da movimentação já intensa para quem vai no sentido interior, principalmente à altura do pedágio de Itupeva. Eu trago informações também da Santos Dumont. A gente comentou mais cedo de obras à altura do quilômetro 64 em Campinas, obras finalizadas. Nosso ouvinte que vem em direção da Prestes Maia já encontra boas condições. Em direção de Indaiatuba, aí a movimentação é maior à altura ali do Osiel. Eliel. Perfeito, Mário. Você volta já aqui nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Bradesco Seguros. Com você, sempre. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h39 de volta com o nosso Arena CBN. Tem gente ouvindo a gente, Elton Grimaldi. Se tem, põe no rádio. Aí, pessoal da CBN. Opa! Aqui é o Zé Carlos de Montemor. Tudo bom, Zé? Dia Internacional da Cerveja. Cerveja é bom com torresminho, bem fritinho, bem pururuca. Um abraço para todos aí. Fechou. Eliel. Oi. Fazer uma retificação com a ajuda do amigo Marco Guarizo, viu? Ele fala que Agudos é grudado em Bauru e é quase 200 quilômetros de Mirassol. Agudos e Bauru é como se fosse Campinas e Valinhos. E ainda a redação ficou polvorosa, porque o Guilherme Leal falou que Araçatuba é mais perto de Agudos que Mirassol. Ficaram bravos com a gente aqui, o pessoal da redação, viu? Que isso, hein, Chay? Mas você tá assim, causando a discórdia mas mesmo. a gente hein? errou por 200 quilômetros. 200 para mais, 200 para menos. É a margem de erro. Não tem aquela lá, de acordo com os organizadores, 1 milhão de pessoas. De acordo com a Polícia Militar, 5 mil. O Guarizo não só corrigiu que Agudos fica perto de Bauru, como ele já deu uma porrada e falou, e outra, fica 200 quilômetros de Mirassol. Ele gosta da informação completa. Nosso Guarizo. Bom corte do cabelo do Guarizo, hein? Boa. Lançou tendência, hein? Tendência, né? Tendência. Né? Nunca Nunca faça isso. Nunca repita isso em casa. Vamos para o próximo ouvinte, antes da gente entrar no assunto do dia, que são jogos de Ponte e Guarani. Fala aí, cambada, bando de louco. Zé Roberto de São Judas do Sumaré. Cervejinha é bom com torresminho, bem crocante. Dá um piriri, hein? É bom, mas dá um piriri, meu amigo. Próximo. Pois é. Boa tarde, Arena CBN. Olha ela aí. Cerveja é bom bem longe de mim. Eita. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei com vontade de tomar cerveja e minha mãe comprou. Mas não pode. Aí, quando eu coloquei na boca, aquele negócio quente, horroroso, peguei trauma de cerveja. Eu tenho pavor de cerveja. Graças a Deus que minha mãe fez eu tomar aquele negócio naquela época lá. Hoje eu só tomo suco e refrigerante e água. Abraço. Mas foi mal do mesmo jeito. Não, o refrigerante. Não, o Beth, mas essa idade não pode, hein, velho? Não pode, 7 Beth. anos. Não dá. Beth, aí não, hein? Não, aí não. Nossa, Beth. Não faça isso em casa, hein? O engraçado é que quando acontece, quem nunca falou, né? Depois de uma cachaçada, acorda no dia seguinte falando, nunca mais vou beber. Nossa. Aí começa, viu, Eliel, estamos aqui no bar. Não, eu só pergunto que hora. Dá uma passada aí. Antigamente você ainda fazia uma escala de seleção, né? Você mandava quem vai. Aí dependendo quem ia, você falava, não vou não. Hoje você só pergunta que hora. Né? Ô Antônio Lupe, quais as novidades da Ponte pro jogão de domingo contra a Chapecoense? A Chapecoense, do nosso amigo Rangel Agnolin, que O está galego. acompanhando o treinamento da Chape, que acontece em Itu, mas a Chape está em Campinas, hospedada aqui em Campinas. Domingo tem jogo, domingo tem partida no Moisés Lucarelli e, para variar, a Ponte não vai conseguir manter a mesma escalação de um jogo para o outro. Acredite, isso nunca aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Nem 21 jogos atrás? 22 jogos. Nossa. E a Ponte não consegue repetir a mesma escalação. Quem está fora dessa vez é o Felipinho, volante, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E fora do jogo, com isso pintado, tem a opção do Amaral, Samuel Andrade, o próprio Lucas Natan, que chegou aí recentemente, Luiz Felipe, são jogadores para a posição. A Ponte tem aí o retorno, né, ou a possibilidade de contar com Gabriel Silva, lateral esquerdo, que está regularizado no bid da CBF. Duelo direto, hein? Se a Chape vencer, encosta na Ponte Preta e a distância para o Z4 pode ficar em apenas 1 ponto. Vou falar um negócio para vocês. Ataque da Ponte tá parecendo a redação da CBN. André e Eliel. Lembrou aqui, né, Carlão? O Filipinho ainda. É, o Filipinho na contingência. Tá suspenso. O Filipinho esquentou, levou cartão, né? Ô, Carlão, e aí? Dá pra Ponte ou não? Dá, Eliel, dá. A ausência do Filipinho é aquela coisa. A Males que vem para bem, traçando um paralelo entre os dois. Eu acho que o Amaral tem mais bola que o Filipinho e deve ser o substituto imediato, embora o Filipinho seja um bom jogador, mas o momento, no meu modo de entender, é do Amaral. É um jogo difícil contra a Chapecoense, a Chape também passa por um momento conturbado, ruim dentro da Série B, joga fora de casa, vai explorar o erro da Ponte, né? Vai explorar esse momento turbulento que a Ponte vive, a pressão por parte da torcida. Agora, se a Ponte repetir os primeiros minutos do jogo contra o Vitória,
aí a tendência é de um bom resultado. Caso contrário, vem mais sofrimento aí. Jogo com transmissão da CBN Campinas no nosso domingão de muito futebol. O Chaive, Ponte e Chape, o que esperar? É você, viu, Fábio Chaive? É você. Ah, cortou aqui, não tinha ouvido. A Ponte Preta tentando se recuperar, faz 5 jogos que não vence, né? A Ponte Preta está na parte de baixo da tabela e vai ter que fazer um bom jogo com a Chape, concorrente direto, como o Carlão disse hoje de manhã, jogo mais que 3 pontos, né? É jogo, um duelo direto. E nessas curiosidades de futebol, o Guarani, que havia não torcido, mas querendo que a Ponte Preta tirasse ponto do Criciúma na rodada passada, dessa vez a Ponte Preta quer que o Guarani tire ponto do Ituano. O Ituano está a 1 ponto da Ponte Preta, podendo, se vencer o Guarani, se distanciar ainda mais da Ponte Preta, né? Então a Ponte tentando um bom resultado do co-irmão amanhã contra o Ituano também seria bom para o time do Moisés Lucarelli. Perfeito, meu caro Fábio Scheibe. Ô, Carlão de Freitas, depois que o Lupe der as informações, traga pra gente também o detalhe que você enxerga do Guarani contra a equipe do Ituano. E aí, Lupe? O Guarani, ele tem a ausência do Derek, mesmo... De novo o Derek fora? Ele estava suspenso contra o Ceará, mas lá contra o Avaí ele estava no banco, machucado, e tomou o 3º cartão amarelo, e não teve tempo da recuperação dessa lesão muscular. Então o Derek tá fora. O Mendes deve ser aí o substituto. Tem o Pablo Tomás, né, atacante que veio da equipe do Operário, do Mato Grosso, e também o zagueiro. O Adel, isso, o zagueiro que veio do São Bento. Esqueci o nome dele, mas agora já lembrei. O Lucas Adel, zagueiro que veio do São Bento. Ambos foram apresentados hoje, estão regularizados e à disposição do técnico Humberto Louser, que a tendência é manter o mesmo time que entrou em campo contra o Ceará. Manda ver aí, meu caro Carlão de Freitas. Olha, ele é um jogo em que o Guarani pode tirar proveito até pelo fato de jogar fora de casa. É um esquema fora de casa que se encaixa com o pensamento, com a ideia do técnico Humberto Louser, que gosta das linhas baixas, gosta de sair no contragolpe, e o Guarani é formatado para esse estilo, né, com uma defesa consistente, um ataque muito rápido. Agora tem que ser um ataque que brilhe mais do que o jogo contra o Ceará. O Ituano deve tomar a iniciativa e isso vai abrir os espaços para o Guarani. Aí é a oportunidade. Sem o Derek faz muita falta, mas aquilo que a gente fala, a Série B requer um elenco em alguns momentos inchado, porém qualificado. O Guarani tem esta situação envolvendo o grupo do técnico Humberto Louser, porque não vai contar com o Derek, mas tem um substituto à altura, que é o Bruno Mendes. Muda um pouco a característica de ataque, o Bruno é mais um definidor, mas de qualquer maneira é um jogador de um nível muito alto também. Deixa eu voltar rapidinho na Ponte, porque hoje aconteceu o lançamento, né, a divulgação do uniforme 3, o novo uniforme da Ponte, em comemoração aos 123 anos, que acontece no dia 11 de agosto, na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira que vem. É isso, né? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Ninguém vai me ajudar? 4 mais 7, 11. É isso, então. Então, sexta-feira que 16 vem... menos 5, 11. Aniversário de 123 anos da Ponte Preta, e hoje foi feito o lançamento do novo uniforme bonito. Camisa preta, faixa na transversal preta, com detalhes em dourado. E já está à venda na loja oficial da Ponte Preta. Ô, Chaibi, o Ituano tá como pra esse jogo diante do Bugrão, hein? Ituano está derrapando no campeonato, está numa posição bem abaixo do esperado, né? Que é na 13ª, 12ª posição, fica se revezando por ali, e estava preocupado com a zona de rebaixamento. Então, nessa semana, anunciou, antes do fechamento da janela, alguns reforços para a continuidade do campeonato para o técnico Marcinho implantar um bom estilo de jogo para o time daqui de Itu. Na quarta-feira, o Ituano venceu o Tombense, deu uma aliviada da zona de baixo da tabela, mas a luta continua. Na quarta-feira mesmo já estreou Wesley Pomba, que era do Grêmio, jogou pelo Caxias, fez um bom gauchão pelo Caxias, como também Matheus Cadorini, outro vindo do lado do Sul, do Internacional, teve uma passagem pelo Curitiba também, um atacante centroavante que tem muito futuro. O pessoal do Inter de Porto Alegre espera muito desse jogador. E ontem, antes do fechamento da janela, na quarta-feira, na verdade, anunciou também um jogador do Santos, Vinícius Balieiro, né? Que é natural de Campinas também, estava desde o começo na base santista, e também Emerson Urso, atacante, foi revelado pelo Corinthians, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo para o ano que vem. Esses 4 jogadores devem atuar amanhã já, fazendo parte do plantel para esse duelo contra o Guarani. Perfeito, Fábio Scheibe. Obrigado também pelas informações do Bugrão.
Vamos pro ouvinte da CBN, daqui a pouco tem intervalo. Antes tem um ouvinte mandando mensagem pra gente. Boa tarde, meu povo da Arena CBN. E aí, lindão? Cara, cerveja é excelente com salamezinho e com aquele limãozinho em cima. Ave amarela, hein? Ave amarela, deu água na boca já. Caio de Jundiaí. Valeu, Caio! Próximo. Boa tarde, Arena. Ô, Eliel. Oi. Você para de criticar o Everton. Eu não. Porque a gente confia nele cegamente, tá? E seu time nem goleiro tem, tá? Nem o seu lá da Baixada e nem o que jogou ontem lá, que vai ser eliminado lá no Paraguai, porque 1-0 é muito pouco. E agora, falando sério, mesmo que tenha sido sem querer, o Marcelo tem que ser punido. A Conmebol tem que punir o Marcelo, sim. É porque de preferência, sem querer deixar também fora machuca, né? da Libertadores enquanto o rapaz estiver afastado. E aí depois, dependendo da consequência, aí libera o Marcelo. E aí, Carlão? Não, eu acho que até o cartão vermelho é aceitável. Nós até discutimos isso, né, Lupe? O árbitro Pô, nem me chamaram pra discutir. o árbitro no calor do momento, tal, ele expulsou. Uns concordam, outros não, mas tudo bem. Acho que não vejo tanto absurdo nisso. Agora, punir o Marcelo durante todo o tempo que o cara estiver em recuperação, eu acho que até o jogador que se lesionou e que também conversou muito com o Marcelo, ficou admirado com a atitude do Marcelo, ele não concordaria. Aí não, eu acho que não, até porque o Marcelo, longe de ser um jogador agressivo, longe de ser um jogador violento, e o tratamento que ele teve com o jogador que ele acabou lesionando foi um tratamento 5 estrelas. Não concordaria em afastar o Marcelo no mesmo período em que o jogador vai ficar afastado. Tô com você também, viu, Carlão? Acho que muito pesado. cartão vermelho já. Sim. Talvez um outro jogo pra mostrar que fica de fora do jogo da volta também, né? Vai, pra mostrar que a punição foi um pouco exemplar. Mas não foi intencional. A índole do Marcelo é um jogador que tem um histórico quase que perfeito, irreparável. Não, eu acho que seria uma injustiça. O próprio jogador argentino não gostaria que isso acontecesse. Eu gosto daquela palavra, um histórico ilibado. Ilibado. Que isso, né? Eu aprendi essa palavra ontem, eu usei Mas 3 foi vezes hoje. Né? Ô, Elton, põe mais um ouvinte da CBN aí. Boa tarde, galerinha do Arena. Ô, meu amor, meu nome é Gilmar Salles, eu sou motorista de aplicativo. Bora dirigir. E tô com vocês aqui toda tarde, esse programa é maravilhoso. Que delícia. Queria que vocês comentassem aí um pouquinho sobre o resultado do Flamengo. Não vamos falar não. Ou se foi ruim. E cerveja é bom com sede. Pô, essa foi a melhor. Essa foi a melhor. Matou, não tem. Sede na garganta. Essa foi a melhor. Opa, pintou corrida, hein? Pintou corrida. Desliga o áudio aí e vai embora. Não, mas o que ele fez? Acabou o áudio, ele falou: pelo amor de Deus, vai embora. Pingado que vou ficar falando com essas feras, ficar falando com nós e o povo lá querendo o carro. Manda ver. Sai fora. Ô, Lupe, fala do Flamengo aí dele. Aliás, eu assisti esse jogo, viu, Lupe? Então, todo jogo que aconteceu ontem à noite eu não vi. É verdade. Mas o Mengão jogou muito. Jogou bem? Jogou bem. O gol Quanto foi bonito, foi? né? 1-0 pro Flamengo, gol do 1-0 pra Gabigol. eles? Não, o Gabigol cruzou e o Bruno. Não, o Gabigol fez o gol, o passe daquele lá, velho. Aliás, o Gabigol tem uns pernão, né, velho? Você já reparou, cara? Igual o Rômulo Mendonça disse, né? Não, mas eu já reparei nisso. Você nunca reparou, não, Lupe? Mas ele joga com o short mais apertado, eu acho. Mas repara pra você ver, Lupe. Eu vou começar a reparar com mais sapiência. É interessante. É interessante? Eu vou comprar um short daquele. Será que vende? Pra mim nem entra. Vai parecer uma gaivota. Vamos pro intervalo, a gente volta já, Elton. Arena CBN. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Na
Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4 horas e 54 minutos, Antônio Lupo. Vamos fazer o sarcófago já de hoje, né? Então vai. Vamos lá. Vai estar numa vontade também, hein? Pelo amor, o cara já soltou 30 vocês só hoje. Nossa, que Boa. É o Tom Grimaldi já abriu o sarcófago. Pode pôr a música do sarcófago, Elton, só pra gente fazer aquele Remember. Porque a música do sarcófago de hoje, ela foi lançada no mesmo ano. Deu ruim lá na vitrola. Tiraram. Tiraram. A famosa quem foi que limpou, hein? Mais uma prova de que o quadro é completamente... Quem fez isso? Vai, então vamos cantar. Então vai. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Pobre o quê, Carlão? Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em para teu esse límpido aquário mergulhar. Beleza, tá feito. Essa é a música do sarcófago. E envolve o Guarani, que venceu a Ferroviária por 3-0. Guarani, sempre dando alegria. Sabe quem que o Guarani tinha? Quem? O Zé. Zé Carlos? E a Ferroviária tinha o Lula. Lula? Que não é o nosso atual presidente da República. Companheiros. O Carlão disse 1990. Ele é o Almeida disse 94. Não, 91 eu disse. Não, você disse 94. Não, foi 91. Você disse 94. Não, foi 91. Você disse 94, ano da Copa. Não, ainda falei Fábio 91, Scheibe, porque foi um ano após a Copa. Vai chutar, Fábio Scheibe? Então, já que o Eliel deu a dica de 91, eu vou em 91 agora. Olha! Os xaropes com o poder de Vic. Que isso? É propaganda que vazou ali. Eita. Boa! Fábio Scheibe disse 1991. E nós temos o vencedor no quadro, né? Como, mais uma vez, a música sumiu. Eliel trocou seu palpite de última hora. E Fábio Scheibe, que não tinha... Um festival de coisa estranha. Então, hein? Fábio Scheibe é o vencedor do sarcófago 1991, Campeonato Paulista. Boa! Opa! Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani fez 3-0 na Ferroviária. O Guarani com Carlos, o Zé Teodoro, o Pereira, o Fernando e o Elias, o Flávio, o Ailton, o Anderson, depois o Valdeir, o Tiba, é isso aqui, eu não entendo minha letra, incrível. O Cacaio e o Edson Pezinho. O Cacaio saiu pra entrada do Vonei, Edson Pezinho. Cacaio. E sabe quem fez 2 gols? O Vonei, que entrou no lugar do Cacaio. O Cacaio não era gago, mas sabe quem era? Quem? O pai dele. Ou o cara do Cartório, né? Não, o pai Como é que ele dele. chama? Cacaio. Cacaio. Nossa, vai dar um B.O. isso aí. Desculpa, Cacaio. Desculpa, Cacaio. E o Anderson marcou o último gol, 3-0, a Ferroviária de Narciso Ditinho, Vilmar, Paulo Oliveira, Lula, André Vanderlei, Icá, Gilmar, Paulinho Taiúva e Alcinei. Esse é o sarcófago desta sexta-feira. Elton, aí ó, acharam a música. Há controvérsias, hein, Lupi? Então, eu recebi uma notícia aqui. VAR hoje tá demais, hein, velho? Diz que é de 90 essa música. Não, já está chegando aqui com umas reclamações aqui via WhatsApp. Essa música foi lançada em 1990. Tem prova? Pelo cantor dominicano Juan Luis Guerra. Mas aí também vocês querem complicar uma coisa fácil. E amor. Pode fechar, Elton. Pode fechar o sarcófago. O Carlão 1991, o quadro é meu, a música é minha, eu falo o ano que eu quiser. Se quiser acabar o programa, vai conversar com o juiz na redação ali, que ele que mandou isso. Não, é o Zé do Cabelo que ficou mandando essas mensagens aí pra nós. O cabelo dele tá Tá parecendo... sem trampo, hein, amigo? Vou falando. Ô, André, dá uma pautinha pro Guarizo aí, por favor. De preferência, longe do rádio. 4 horas e 58 minutos. Põe o hino desta sexta-feira, Elton Grimaldi. Qual? Essa daí, viu? Olha, coração.
A gente precisa entender que a gente tá no partido. Brasil. Agora ele tocou, é mais um que tem que ir pra planilha lá. Nossa! Puta, olha, fiquei tão revoltado com isso aí que vai dar trampo, velho. Chega de canseira. Olha, eu vou falar pra você. Intimidade é complicado. Chega de canseira. São 3 músicas na Hoje é sexta-feira. Nossa, enche a boca, papai. Ai, ai, ai. Eu não faço isso com os colegas. Eu tenho uma presença séria, respeitosa. Nossa, eu tenho uma presença ilibada aqui nesse programa. É a 4ª vez que você fala essa palavra. Deixa eu ir lá. Santos e Atlético Paranaense, Carlão. Ai, Santos vai com 1-0. Lupe. Furacão. Chaibi. Empate. Internacional e Corinthians, Carlão. Inter. Lupe. Inter. Chaibi. Internacional. Fluminense e Palmeiras, Carlão. Empate. Lupe. Fluminense. Chaibi. Empate. São Paulo e Galo, Carlão. São Paulo. Lupe. Galo. Chaibi. São Paulo. Ituano e Guarani, Carlão. Guarani. Lupe. Guarani. Chaibi. Empate. Ponte Preta e Chapecoense, Ponte Carlão. Preta. Ponte Lupe. Preta. Chaibi. Ponte Preta. Então estamos definidos esses os placares do fim de semana. E claro que a gente não vai deixar passar. Nós lembramos também dos times das nossas regiões. Caxias e Inter de Limeira, Carlão. Caxias e Inter, vou de Inter, Leão. E aí, Lupe? Empate. Em Caxias? Se for empate, o Caxias avança porque ele venceu em Limeira. 1-0. Muda, E aí, Chaibi? Caxias. É difícil. Eu vou mudar também. Acho que dá Caxias. Então tá certo. Vamos assim. Estamos E combinados. tem Ferroviário e Ercílio Luz também. É Hein? isso, Ferroviário e Ercílio Luz. O primeiro jogo foi 1-1, lá em Ferroviária. Agora é lá em Ercílio. Empate. Lupe, empate. Vamos de Ferroviário. E você, Chaibi? Ferroviária. Então nós temos os placares todos feitos, todos ok. Força aos paulistas. Forças a todo mundo. SESI, Araraquara e Ituano, Lupe. SESI. Ituano. Chaibi. Ituano. Já chamou lá ou ainda não, Elton? Deixa eu dizer um negócio pra vocês interessante. Peraí que deu um negócio aqui na garganta. Eita. É a sede. É a idade. Pode ser, é refluxo mesmo. Amanhã nós temos o primeiro jogo do dia às 4h com o Santos. Nós vamos transmitir o primeiro tempo do jogo do Santos. Depois entra o jogo do Bugrão na íntegra. Guarani e Ituano. E depois o segundo tempo do Corinthians. Você confere o primeiro tempo da nossa transmissão com Vinícius Moura. Depois com Marco Guarizo. Depois você tem Hugo Lago na transmissão do Corinthians. E às 9h, todo o jogo do Palmeiras contra o Fluminense com os Carolices. Caramba! Então nós temos amanhã 4 jogos, futebol à la carte. Agenda cheia. É um futebol à la carte. Tem de tudo. Para você que gosta do futebol Globo CBN, amanhã, sabadão, mais do que animado aqui na Central Brasileira de Notícias. E hoje tem SESI, Araraquara e Ituano lá no Tudo EP. Tá bom? Você acompanha lá no TubeT. Tudo é feito. Vasto. Ô, Carlão, bom fim de semana, tudo de bom pra você. Todos nós. Valeu. Bom fim de semana, Valeu, Tony Eliel. Chaibi, prepara Valeu. a casa e a cuia que nós estamos chegando, hein? Será um prazer. Elton Grimaldi e Daniel França, obrigado sempre pelo apoio de vocês. Estamos juntos com o hino desta sexta-feira. Até a próxima, gente. Tchau. Hoje é sexta-feira.